Como é que vocês estão? Bora continuar a ler o Despertar da Consciência? Nós vamos entrar hoje no capítulo 2. Deus, unidade e variedade. Deus, a criação e o espírito, analisando os corpos do macro ao micro-organismo. Deus, criação e espírito. Antes da gente continuar, eu vou pedir para vocês que, se caso houver algum corte, alguma coisa aí depois que eu tiver dado uma travada, vocês compreendam, porque o meu celular tá dando umas travadinhas. Aí eu tenho que reiniciar o vídeo. Eu tento gravar tudo de uma vez, mas, né? Para continuar. O homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito, no qual o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação na qual o espírito seria Deus. Um fenômeno análogo ocorre entre a criação de Deus. Deus está por toda parte na natureza, do mesmo modo que o espírito está por toda parte no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele, do mesmo modo que todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, nenhuma razão para que os fenômenos da mesma ordem não se produzam da mesma forma num e no outro caso. Analisando alguns ângulos da expressão divina do arquiteto cósmico de todas as formas e de todos os seres, constatamos que a natureza tudo é cópia de exatamente tudo. Fundamentamo-nos em Gênese de Allan Kardec, de epígrafe desse capítulo em Emmanuel. Em Emmanuel, efetivamente, o corpo é uma miniatura do universo. E na síntese de Miramês, o corpo é um universo em miniatura, regido pelas mesmas leis, compatível com seu tamanho. O espírito é um Deus. Se o compararmos com microvidas em profusão, na formação do fardo físico, a compreensão minuciosa da nossa origem, da nossa natureza e da nossa destinação, isto é, quem realmente somos, de onde viemos, para onde vamos, facilita o processo de iluminação da nossa consciência através do alto e do amor, o amor a si mesmo e o amor ao próximo, respectivamente. O conhecimento do verdadeiro sentido da vida e da fatalidade da lei divina nos convidará à perfeição por meio da vivência e virtudes responsáveis no norteamento dos nossos destinos. Segundo André Luiz, todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva e aperfeiçoa, transforma ou destrói diariamente com o nosso potencial gerador de energias latentes. Estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Consoante o pensamento de André Luiz, Joana de Ângeles lembra-nos o imensurável tesouro interior ao alcance de todos aqueles que se predispõem a viajar ao encontro do Deus interno, visando a autoiluminação. Quando alguém se identifica possuidor desse recurso, pode atear o incêndio que devora os vícios e abre espaços virgens para a instalação dos elevados potenciais do desenvolvimento pessoal. Para que essa viagem interior ocorra com mais lucidez e segurança, transformando nossas vidas, será imprescindível a compreensão e a vivência da proposta inadiável do Mestre Jesus, sintetizada por Leon Denis. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Conhecimento nos chega por meio da filosofia, compreensão pela ciência e experiência pela vivência. A consolação, o esclarecimento e a libertação são incorporados ao nosso patrimônio por meio da intermédio de vontade sincera, do conhecimento necessário e da vivência consciente. Em síntese, o Espiritismo é uma filosofia transcendente, é uma ciência imanente e uma moral consequente. Entenda-se por moral, no âmbito desta obra, como a moral divina, isso é, o código ético-moral, o Evangelho de Jesus, a vivência da mais pura moral evangélica e não moral ligada à cultura e os costumes de um povo. Allan Kardec, considerado um dos maiores intelectuais de seu tempo, poliglota, discípulo emérito de Pestalozzi, o professor de várias disciplinas, dentre elas a química, a física, a astronomia, a matemática, a anatomia comparada e etc., reconhecido e respeitado pelo seu caráter, dignidade e conduta moral, pretendida que um investigador honesto e competido com a causa também chegasse a esse entendimento. Para isso, nos deixou informações implícitas no futuro. O avanço do conhecimento viriam a ser mais bem compreendidas. A codificação é um roteiro de autoiluminação, um estudo complexo e profundo, um gnote celton praticado por Kardec e o Espírito da Verdade, que passo a passo foram concatenando
as ideias e o raciocínio acerca da origem, da natureza e do destino do ser. Indagações como quem sou, quantos estou conduzindo, quantos me conduzem, de onde vim, para onde vou, qual a meta final e dentre outras, encontram resposta lógica e profundamente sérias a partir do trabalho do professor Rivail. Ele empreendeu a grande viagem para dentro de si mesmo. Allan Kardec e o espírito preposto por Jesus para reunirem um corpo de doutrina e ensinos confiados pelo mesmo Jesus ao Espírito da Verdade, constituído por uma legião de altíssimos espíritos, só apanhou aos que deram, e estes deram o que era compatível para a compreensão atual do homem terreal. Por meio de um estudo filosófico, científico e moral, trouxe à conta a verdade sobre a única substância ou essência primordial existente no cosmos. O psiquismo divino, a exteriorização do pensamento, a vontade do amor da força suprema, força cáusica de todas as coisas. Deus é a base fundamental, a fonte geratriz, o espírito, a substância essencial. A existência da alma e a existência de Deus, que são consequência uma da outra, são a base de todo o edifício, e antes de iniciar qualquer discussão espírita, é importante se assegurar de que o interlocutor admite esta base. Objetivando o entendimento mais amplo da força motriz e da matéria-prima do cosmos, sigamos o raciocínio de Allan Kardec, que nas questões iniciais de O Livro dos Espíritos, indaga sobre a base fundamental e sobre a essência primordial que dariam a chave do entendimento de todo o processo da criação e da substância primária, da individualização dessa energia e da trajetória evolutiva, que lhe dariam a chave do entendimento do processo de criação e da substância primária, da individualização dessa energia e da trajetória evolutiva do ser em toda a extensão do cosmos. Primeira pergunta que está no Livro dos Espíritos: o que é Deus? A resposta: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. As respostas dadas foram compatíveis ao contexto do século XIX, já em nível de desenvolvimento intelecto-moral propício à nova revelação. Há que se ressaltar ainda que a objetividade do método Perguntas e Respostas exigiu dos estudiosos e pesquisadores contemporâneos de Kardec esforços para desenvolvê-las, ampliando-lhes as ideias síntese e aproximando conteúdos complexos dos leitores sérios e investigativos. No entanto, sem esgotarem as possibilidades incessantes dos estudos. Graças à equipe de luminares, herdamos obras magistrais, clássicas e inesgotáveis como fonte de pesquisa e de interpretações. Esse dinamismo se evidencia ao considerarmos que depois da codificação e à luz dos novos tempos, outras interrogações surgem aos poucos em virtude natural do progresso e da inteligência. Esse fato possibilita a elaboração de questionamentos mais profundos pelos quais buscam e desejam compreender em maior amplitude o que é Deus e o que seria a manifestação da vontade do pensamento do arquétipo cósmico. Com licença, só um minutinho que eu vou pegar água e café. Entendi. Vou falar pra vocês o cafezinho de Minas e livro. Bora lá. As respostas dadas foram compatíveis com o contexto do século XIX, já em nível de desenvolvimento intelecto-moral propício à nova revelação. Há que se ressaltar ainda que a objetividade do método Perguntas e Respostas exigiu aos estudiosos e pesquisadores contemporâneos de Kardec esforços para desenvolvê-las, ampliando-lhes as ideias síntese e aproximando os conteúdos complexos dos leitores sérios e investigativos, no entanto, sem esgotarem as possibilidades incessantes dos estudos. Graças a essa equipe de luminares, herdamos obras magistrais, clássicas, inesgotáveis como fonte de pesquisas e interpretações. Esse dinamismo se evidencia ao considerarmos que depois da codificação e à luz dos novos tempos, outras interrogações surgem aos poucos em virtude natural do progresso da inteligência. Esse fato possibilita a elaboração de questionamentos mais profundos pelos que buscam e desejam compreender em maior amplitude o que é Deus e o que seria a manifestação da vontade do pensamento do arquiteto cósmico. O conceito
de Deus, bem como dos vários deuses cultuados nas diversas épocas da humanidade, são inumeráveis. Não é nossa proposta de estudo a abordagem teológica, tampouco comentá-la ou contestá-la. Apresentamos como forma de contextualização o entendimento, a análise, a interpretação dos conceitos de Deus produzidos a partir do Novo Testamento. Temos consciência de que por mais que as reflexões a respeito sejam profundas e minuciosas, representaram limitada contribuição dada a grandeza inesgotável da divindade. Analisando a afirmação de Jesus Cristo, temos a compreensão de tudo que será interligado. Eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Jó, capítulo 14 e 20, essa passagem. O apóstolo João Evangelista, um dos mais fiéis discípulos de Jesus, compreende que Deus é amor. Também Jó 14,16. Na compreensão dos apóstolos e dos gentios, Paulo de Tarso, o discípulo que mais destacou entre todos na nossa visão, nele vivemos, movemos e existimos. Atos dos Apóstolos 17 e 28. Para Miramês, Deus é tão perfeito que nos criou dentro dele e ele dentro de nós. Numa concepção de Leon Denis, Deus é o ser dos seres, a alma do universo. Na expressão de Rui Barbosa, Deus é a necessidade das necessidades. Allan Kardec, em espírito, afirmou: o infinito é Deus. Para Camille Flammarion, Deus é a causa dos movimentos atômicos, lei dos fenômenos, ordenador da harmonia, virtude e sustentáculo do mundo. Céforos enfatiza: a lei é Deus. Segundo Viviane Mosé, Spinoza esclarece: tudo que existe é Deus. Eu, você, todos nós somos manifestações de Deus. Para Spinoza, Deus não criou o mundo, ele é o mundo. Em outras palavras, tudo que existe no mundo é Deus, que também pode ser pensado como a natureza ou como a substância infinita. Para Eurípides Barçanufo, Deus é a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios e a razão das razões, a consciência das consciências. Deus, na visão de Joana de Ângeles, a causa incausada do universo. Por fim, para o mestre Preto Baldi, Deus é a criação. Considerando as concepções elencadas, interfere-se que Deus é a criação, a consciência cósmica, espírito incriado, causa, efeito, força e substância primária de todas as manifestações existentes. Do macro ao microcosmos, a eternidade e o infinito, os atributos, a lei e todas as forças da criação só existem nele. Fora dele nada existe. Segundo André Luiz, da superestrutura dos astros à infraestrutura subanatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Se tudo se assemelha à mente cósmica, nele é o seu laboratório de expressão, a fonte imanente, a mãe generosa, geradora das suas formas de manifestação em todas as dimensões. Se tudo se assemelha à mente cósmica, nele é o seu laboratório de expressão, a fonte imanente, a mãe generosa, geradora das suas formas de manifestação em todas as dimensões. A vontade é a gerente cósmica, o pai generoso, responsável por toda a elaboração e execução dos pensamentos, na intimidade da sua parceira inseparável, a mente cósmica. O pensamento é o arquiteto cósmico, que dá forma ao seu desejo manifestado, a ordem emitida no laboratório mental, a semente geradora das manifestações do seu amor. O psiquismo divino é a substância primordial, energia primária que dá forma e vida a todas as suas manifestações. A lei de amor normatiza e governa todas as expressões de vidas em a natureza. Por fim, o éter cósmico é, ao mesmo tempo, o veículo de manifestação da vontade, da mente e dos pensamentos do Senhor Supremo e o oceano imensurável no seu amor, gerado pela ação das suas potências somadas. Segundo Leon Dias, Deus, Espírito Universal, manifesta-se na natureza, e o homem é, sobre a terra, a mais alta expressão dessa natureza. A natureza é o veículo da expressão e de experimentação da consciência cósmica. Por meio da natureza, ele experimenta e aprimora no espaço, no tempo e na eternidade todas as forças manifestadas no circuito ininterrupto do envolver intérmico. Os elementos componentes nessa natureza não são os constituintes dessas essências e formas, seres e coisas derivados da sua manifestação. O espírito é apenas um fascículo desse
desse amor primordial manifestado em luz, simples e sem ciência. O espírito é uma porção desses elementos primordiais individualizados e sublimados em formas de virtudes ou potenciais que integram a consciência. A harmonia plena, proporcionada pela vivência da lei de amor, na regência desse conjunto, sintetizará a luz planificadora do amor irrestrito, imagem e semelhança do amor universal, como essência e lei, primeira nesse micro-universo. Leon Denis acrescenta: cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada do eterno foco. Estamos unidos a Deus na relação estreita que liga a causa e o efeito, e somos tão necessários à sua existência quanto ele é necessário a nós. Deus, Espírito Universal, manifesta-se na natureza, e o homem é, sobre a terra, mais alta expressão dessa natureza. Somos a criação e a expressão de Deus, que é a fonte do eterno bem. Da mesma forma que a colaboração dos elementos do reino mineral é a necessária para a expansão e sustentação dos elementos do reino vegetal. A ajuda mútua é uma fatalidade, pois os elementos do reino mineral não avançarão se não forem auxiliados pelo reino vegetal, que se encontra na vanguarda. De modo semelhante, os elementos dos reinos citados são essenciais à sustentação e expansão consciencial do reino animal. Por sua vez, só avançará mediante o apoio dispensado aos seus irmãos de jornada. Assim sendo, em Deus tudo o que existe forma uma imensurável candeia solidária e interdependente. Do átomo ao anjo, somos elos de uma extraordinária cadeia, cuja causa e efeito é Deus, o poder glorioso do universo. Por outra força da lei superior, todas as consequências transitam em fluxo incessante pelos dois universos, e o físico e o espiritual, conectadas entre si com a consciência cósmica. Hamed revela que tudo está interligado, e do átomo ao anjo somos elos da rede de vida cuja causa e efeito é Deus. Estudiosos atentos poderão inferir dessa contestação que a questão 14 do Livro dos Espíritos contradiz a colocação de Hamed. Embora a referida questão informe que Deus poderia ser a causa e o efeito do mesmo tempo, em A Gênese, capítulo 1, item 55, consta que o Espiritismo, como toda ciência como toda ciência de observação, apoiando-se em fatos, deve ser progressivo e assim jamais será ultrapassado. Se novas descobertas lhe demonstrarem o que está em erro sobre um ponto, o Espiritismo, deverá se modificar sobre esses pontos. Assim, anotou o mestre organizador da doutrina dos espíritos de Kardec. Obviamente, não se trata de erros nas informações sabiamente visadas e ordenadas didaticamente por Kardec, codificadas pelo Espírito da Verdade, Falange. Olha só, correlações, adoro correlações. Não estou aqui para explicar, estou aqui para ler explicações, vídeos posteriores, caso alguém pergunte alguma coisa. Se não, o ideal do vídeo é só ler. Minhas opiniões, elas são só minhas opiniões, só meus comentários. Sob a regência do Espírito de Verdade, Jesus. Entretanto, então nós temos que ver o seguinte: espírito da verdade são os espíritos que trabalham numa falange, pelo que eu entendi aqui. Então, eles trabalham para o espírito de falange, por exemplo. A falange são os coordenadores, seriam assim. Então, por exemplo, Jesus Cristo é um espírito de verdade. Os outros são espíritos da verdade, eles são anteriores. Então, eles são ajudantes. Todos nós somos ajudantes. Ninguém de nós manda em nada. Só comentários, né? Enfim. Sobre a regência do Espírito de Verdade. Entretanto, há que se considerar as revelações anotadas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu propositalmente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser erguido. Para caminhar com o processo, é essencial apoiar-se nas bases precedentes e exercitar a lógica intuitiva acerca das leis da natureza. O que no momento se afigura como extraordinário amanhã será um fato, uma realidade incontestável. Analisando as reações entre as causas e os efeitos, à luz dos princípios do ensino universal e dos espíritos,
infere-se que ambos são forças imanentes no Supremo Arquiteto. Se traçarmos um paralelo entre o espírito e o arquiteto cósmico, como fez Kinemante em A Gênese, capítulo 2, item 27, verificar-se-á que o efeito manifestado do corpo físico tem a sua causa no perispírito, seu modelo organizador, o construtor e governador desses primeiros momentos da concepção. Se aprofundarmos a investigação sobre a causa dos efeitos evidenciados no perispírito, identificá-la-emos na mente. Avançando-se em direção à consciência profunda, observar-se-á que os efeitos expressados pela mente têm a causa no seu eu superior, que, por sua vez, identifica a causa dos efeitos que manifesta no espírito imortal. Ambos são emanações da consciência interna. Deduz-se que o espírito imortal encerra a si as causas dos efeitos expressados por todos os seus veículos de manifestação, desde o corpo físico até o eu superior. O espírito é a força cáusica deste universo em miniatura, a síntese das experiências vivenciadas até o momento e se encontra em plena expansão. A partir das informações de Joana d'Angelis, Emmanuel, André Luiz, testificamos que o corpo físico em sua totalidade, mesmo contato permanente com o meio externo, está mergulhado no fluido perispiritual. Por sua vez, a dimensão perispiritual é uma exteriorização da energia imanente do oceano mental no qual encontra-se imersa. A mente é uma emanação da consciência. Existe nela como entidade interdependente. Move-se em incontestáveis experiências e vive a realidade por ela determinada. Portanto, esses três universos, o físico, o perispiritual e o mental, existem no espírito, ou seja, são partes integrantes da sua realidade imperecível, embora vivenciando experiências transitórias. Corpo e alma constituem uma dualidade que, em síntese, são a mesma unidade da vida universal. Corpo é efeito, a alma lhe é a causa. No cosmos, tudo se reproduz. Deus é a causa e o efeito de todas as manifestações do espírito nele imanente. Miramês complementa seu próprio pensamento a respeito de Deus para a atualidade, reportando-se as condições e as citações de Allan Kardec na resposta dada à primeira questão do Livro dos Espíritos com as seguintes assertivas. Na dialética fraca dos homens, a criação é dar existência, é usar a mente e as mãos para algo que tome forma ou feição. Capítulo 21. Inteligência e razão ainda são posses do espírito comum. O Criador está em cima de todas as colocações humanas e mesmo espirituais do nosso plano. Quando falamos que Deus é amor, certamente estamos diminuindo o grande foco de luz que nos sustenta a todos. O amor é um dos seus atributos, ele é muito mais que amor. Ele é, pois, o incomparável, grifo nosso com exceção de um amor. Quem deseja analisar a capacidade de Deus, que observe a sua criação, a harmonia e mecânica do universo. Capítulo 13. A extensão do saber é infinita e o Senhor nosso Pai Celestial representa a fonte inesgotável, centro de todas as cogitações da sabedoria universal. A magnitude de Deus ofusca suas luzes, a sua bondade inspira todas as bondades do universo e seu amor alimenta todo o amor da criação. E seu trabalho é exemplo que devemos operar constantemente. Na profundidade do conhecimento sobre Deus, sabemos que Ele não pensa, Ele não fala, Ele não escreve, Ele não raciocina, porque Ele é. Tudo que falarmos sobre essa personalidade é incomparável, estaremos diminuindo. Conforme André Luiz, tudo é espírito no santuário da natureza. A sabedoria da força suprema é tão incomparável que a partir de uma única substância primordial, o espírito ou princípio inteligente do universo imanente em seu psiquismo, e de uma única lei normatizadora dessa manifestação, a lei do amor, deu origem à função e tudo o que se existe no oceano cósmico. Nele, tudo nasce, cresce e evolui no regime de interdependência permanente e planificadora entre a manifestação e a fonte geratriz. Em toda a extensão do cosmos, percebe-se a ação e a perfeição dessa lei, que a tudo governa dentro da mais perfeita harmonia, justiça e solidariedade. A fatalidade dessa lei é a evolução e aperfeiçoamento do espírito. É da lei que todas as forças devem evoluir com nossas almas. Basta-nos observar o processo de germinação, nascimento, crescimento e floração consciencial de uma única semente e testificaremos essa realidade característica fundamental em toda a manifestação em Deus. E, em consonância com o pensamento de Hamed, Miramês acrescenta outras informações, utilizando ainda a expressão da inteligência suprema. Deus é a unidade suprema. Buscando a profundidade de todas as coisas, vamos encontrar a matéria primitiva de onde saem todas as coisas, vibrando no meio de força, se podemos empregar este termo. A partir daí se divide pelas condições do próprio ambiente, compreendendo que, no fundo,
É a mesma essência, porém tomando expressões variadas, com os objetivos inúmeros, obediente ao comando da suprema inteligência. A inteligência divina comanda todos os elementos dos seus devidos lugares para que haja ordem nas formas. Essa luz que move todas as coisas é a filha de Deus, que desce do Criador e vem se transformando de degrau a degrau e até se materializar. Depois vai subindo novamente, alcançando a espiritualização. Não existe confusão nas leis de Deus. Em tudo que canta a harmonia mais perfeita na síntese do amor, do elemento primitivo até a extensão infinita da criação da grande luz inextinguível. Confunde-se matéria com espírito, e este com Deus, o Criador de todas as coisas. Desprende-se dos dizeres de Miramês que a matéria é a mais simples manifestação de Deus. Deixa-nos uma interrogação quanto à sua imaterialidade e imutabilidade. Revisemos a nota de Kardec. É imaterial, ou seja, sua natureza difere tudo que chamamos de matéria. De outro modo, não seria imutável, porque estaria sujeito a transformações da matéria. É imutável, se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Se tudo o que existe existe em Deus, qual é a origem e a destinação da sua própria matéria? A sua mais simples expressão. Se a mesma matéria passará por todas as transformações e desenvolverá todas as suas propriedades, em que consistiria a imutabilidade? Tudo é espírito. Portanto, a própria matéria, segundo a questão do livro a 34 do Livro dos Espíritos, é formada uma porção do elemento primitivo, o espírito, da questão 23 também do Livro dos Espíritos. Paulo de Tarso afirmou em Atos 17, versículo 28, que nele vivemos, nos movemos e existimos. As memoráveis frases que pronunciou em semeia-se um corpo natural, ressuscitará corpo espiritual, se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Mas não é primeiro para o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15, 44 a 46. Allan Kardec anotou na questão 82 do Livro dos Espíritos que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria puríssima, mas sem comparação ou semelhança para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. São Paulo Petit. Paulo só viríamos a testificar e compreender por Paulo de Tarso e Allan Kardec compreenderam em diferentes épocas o que só viríamos a testificar e compreender por meio de continuados estudos e experimentações práticas. Tal essência citada por ambos seguiria um percurso ininterrupto, participando da elaboração, individualização e aperfeiçoamento de todas as formas, isso é, do anseio da vida às dimensões imensuráveis. A forma se dilui, a essência prossegue, a essência compõe a forma e a forma transmuta-se em essência, consciência. Leon Denis, André Luiz, Pietro Baldi e Hernani G. Andrade nas obras O Grande Enigma no Mundo Maior, A Grande Síntese e Psiquântico, respectivamente, expressam as opiniões convergentes a respeito do tema em pauta, ou seja, essa mesma energia passará pelas existências e desenvolverá todos os potenciais e se transformará em todas as coisas por meio do processo de individualização. Do poema Evolução, transcrito na introdução desses estudos, pensamos um fragmento para reflexão. Tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorrem o espaço imensurável, veríamos o evolver dos elementos, da origens às súbitas asceses, transformando-se em luz em sentimentos. A mesma luz dos corpos estelares. Da leitura dos versos, constitui-se que não estamos diante de novidades extraordinárias ou miraculosas, mas sim recordando velhas novidades. Se assim não fosse, o que seria da justiça na lei de evolução, a qual afirma que tudo cresce e evolui? Caso só o espírito evoluísse e a matéria fosse somente substância, primordial falada eternamente em inferioridade? Reflexionemos com Gibran Khalil Gibran. Tudo no universo existe dentro de vós, e tudo em vós existe no universo. Dentro de um átomo encontram-se todos os elementos da Terra. Uma gota de água contém a todos os elementos do oceano. No movimento da mente encontram-se todos os movimentos da lei da existência. Essa substância primária é responsável pela estruturação e pela existência de todas as formas de matéria ou energia, as quais serão os componentes formadores de todos os seres, em toda a extensão da criação em Deus. Ep Sargent esclarece-nos: Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele é a mônada primitiva, a primitiva substância. Todas as outras são fulgurações dele. Só um minuto, por favor.
Em Deus, a materialidade constitui um patamar do seu eu eterno transformismo, o dinamismo gestatório da substância primordial, que é o espírito, nele imanente, acontece a partir da exteriorização do seu psiquismo. A mutabilidade, ou seja, as transformações incessantes para o aperfeiçoamento ou evolução do espírito, constitui lei imutável e irrevogável. Não devemos ignorar que em Deus a lei normatizadora é única, manifestando-se de múltiplas formas. A nossa evolução nele se configura a expressão de seu eterno amor. Tendo este amor como matéria-prima, compreensão e motivação para todos os seres, em todos os estágios e dimensões da vida nele existentes. A esse respeito, Leon Denis afirma: estamos unidos a Deus na relação estreita que liga a causa ao efeito, e somos tão necessários à sua existência quanto ele é necessário à nossa. À primeira vista, essa informação pode parecer inconcebível, mas Pietro Baldi aclara essa ideia. Na atual visão da síntese, encontramos-nos situados no absoluto, no qual tudo é suprema abstração, onde tudo escapa a uma possibilidade de controle com os meios da nossa concepção e de origem sensória, e com os princípios da realidade fenomênica do nosso mundo. Diante dessa visão, falta-nos qualquer meio de controle direto e no ponto de referência, a não ser funcionando a observação e a experiência que constituem a força da ciência, mas isso não significa não haver a possibilidade de algum controle. Apareceu-me Deus como uma esfera que envolve o todo, isso é, como um conceito abstrato de esfera existente além do espaço cuja superfície está situada no infinito. Deus está no centro e domina toda a esfera, existindo também em cada ponto seu. Deus não pode ser definido porque no infinito ele simplesmente é. Deus significa existir, ele é a essência da vida. Tudo que existe é vida, isso é Deus. Deus é tudo que existe, tudo que é vida. Deus é o ser, sem atributos e sem limites. Eis então que a esfera ao qual chamamos tudo uno Deus, por representar Deus como uma unidade envolvendo o todo, inicia-se um processo de íntima elaboração, levando a uma profunda transformação. Se não fosse assim, qual seria o sentido possível da máxima de Jesus? Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Mateus 25:40. Ora, os irmãos mais pequeninos que conhecemos são os princípios inteligentes do universo, ou seja, matéria-prima do cosmos, nossos irmãos em origem. Quando um espírito resolve manifestar os seus pensamentos em forma de inteligência intelectual, emotiva ou espiritual por meio da mente dos seus veículos de manifestação, todos os seres componentes do seu universo psicofísico recebem e executam as orientações emanadas pela essência. Assim também ocorre com toda a extensão do cosmos, onde os seres mais experientes se manifestam através dos menos experientes. Estes, como subordinados, executam essas diretrizes, ficando impregnados do conteúdo dessas manifestações norteadas dos seus próprios destinos. Dessa forma, tudo o que foi feito a esses nossos irmãos mais pequeninos, espíritos de Deus, pequeninos espíritos, é a Deus, ao Cristo, e a nós mesmos que faremos, já que nele existimos. É o macro refletindo o micro e o micro refletindo o macro. A vida codificada no bem é anseio de todos os espíritos nobres. A verdade, podemos constatar, é absorvida em muitos lugares diferentes na Terra, sem que uma criatura tenha notícias da outra que alimenta as mesmas ideias, porque as leis vibram em toda a parte e elas são oriundas de Deus. Nossa, vai muito aí, gente. A senda do espírito é somente o bem imortal, cuja disposição é variada, de sorte que possa ser assimilado em qualquer faixa em que estiver a alma. Até os próprios animais são induzidos ao bem, e quando domados pelo homem, eles nada perdem dessa indução. A consciência mesmo primitiva grava o que faz para que no futuro sejam inspirados por esse condicionamento que a sujeição o fez guardar. Assim também as árvores e as próprias pedras que o homem usa para a construção não perdem a sua vibração de benfeitorias, guardam no seio da vida a violência imprimida pelos homens e a recordação no amanhã, tornar-se-á apoio feliz para os novos caminhos que irão seguir. Nada se perde, tudo fala do que aprendeu, desde a matéria primitiva aos mundos que circulam no universo. As manifestações dos seres mais desenvolvidos, assim como as interações entre eles e os menos desenvolvidos, são gravadas e catalogadas por esses últimos, servindo de norte para as suas futuras ações, criando o que denominamos de condicionamentos e automatismos no ser organizado. Se assim não fosse, como entender
entenderíamos a afirmação do Espírito da Verdade na resposta à questão 540 dos Livros dos Espíritos, elaborada por Allan Kardec? Vamos a ela. Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida e antes de ter plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre alguns fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Executam primeiro, mais tarde, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde ao átomo primitivo até ao arcanjo, que também começou por ser um átomo. São Paulo Opus. O que está acontecendo hoje no universo, no espírito, de um modo geral, é exatamente o que foi escolhido, selecionado e manifestado no passado, recente ou remoto, desde o mais recôndito pensamento até a mais elevada ação. Todo efeito provém de uma causa, ou seja, é somente a lei de justiça ou lei de ação e reação cumprindo seu papel normativo. Tudo que existe, vive e se movimenta, o faz em Deus. E todos nós, todos os seres, estamos em um movimento único, mergulhados nesse organismo ilimitado, nesse oceano que é o seu psiquismo. Como partes integrantes da consciência cósmica, somos consciências individuais, responsáveis pela energia ou matéria criada e transformada em ação intimamente elaborada e extremamente manifestada. Uma vez que atuamos como co-criadores no Cristo em Deus, podemos adicionar essas breves reflexões em torno da força suprema do universo à informação de Leon Denis. O universo é uno, posto que triplo na aparência. O espírito, força e matéria não parecem ser mais que os modos, os três estados de uma substância imutável em seu princípio, variável ao infinito e em suas manifestações. O ser imaterial imutável, em essência, transmuta-se, fragmentando-se por meio de incontáveis manifestações, que são as experiências, em seres materiais imutáveis. Nesse eterno contínuo, os seres materiais se metamorfoseiam, reagrupam-se em unidades imateriais, espirituais. Em um primeiro momento, a unidade se torna variedade, em outro, a variedade se torna unidade. Analisando corpos do macro ao micro-organismo. Nós, em espírito, ainda estudamos os princípios da função biológica dos homens. O corpo físico é a síntese do universo e a cópia perfeita do macrocosmo que deverá funcionar em plena harmonia e com a divindade, quando o homem se conscientizar de seus deveres perante a natureza. A maior maravilha da Terra, em se falando de coisas materiais, é o corpo humano, e os corpos espirituais a ele interligados para que o espírito e os corpos espirituais ele interligados para que o espírito se manifeste, e o espírito, essa gema divina, e a harmonia de tudo que existe. Estamos imersos em um cosmos com mais de uma dezena de dimensões catalogadas pela ciência. Alguns cientistas reconhecem que para compreender todos os componentes da natureza, precisam admitir pelo menos 26 dimensões. Em uma dimensão existem infinitos universos. Em cada universo há mais de 100 bilhões de galáxias. Somente uma galáxia contém centenas de bilhões de sistemas solares. Até o momento, não logramos compreender a fisiologia de uma única célula das bilhões existentes somente no nosso sistema circulatório. Sanguíneo ou hemático. Cada célula vermelha, que é a de hemácia, tem mais de 280 milhões de moléculas. Cada molécula se constitui em média de 10 mil átomos, entidades vivas na natureza. Estes, por sua vez, trazem consigo um número incontável de seres menores que compõem seu mundo subatômico. No universo dos infinitamente pequenos, para construirmos um milímetro linear de elétrons, um ao lado do outro, gastaríamos 10 sextilhões desses elementos, sem contar os fótons que possuem milionésimos de parte de um elétron. Aulos, nos domínios da mediunidade, esclarece-nos que os fótons são entidades da vida da natureza, e hoje os conhecemos como sendo consciências elementais, muito próximas da sua verdadeira origem. Partindo do geral para o seu específico na busca de nossas mais remotas origens, faremos novamente uma breve reflexão, iniciando o macro-organismo, Deus, e terminando no micro-organismo, espírito, na tentativa de buscar o entendimento mais amplo da criação e seus agentes engenheiros siderais, o espírito individualizado e o espírito, princípio inteligente do universo. Pietro Baldi e Allan Kardec se expressam: não venho para combater nenhuma religião, mas para coordená-las todas, umas com as outras, como as outras aproximações diferentes da verdade.
uma e não múltipla, como quereríeis. No entanto, coloco no mais alto posto da terra a revelação e a religião de Cristo, porque é a mais completa e perfeita dentre todas. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Como do politeísmo passastes ao monoteísmo, isto é, a fé num só Deus, mas sempre antropomórfico, pois realiza uma criação fora de si. Agora passais ao monismo, isto é, o conceito de um Deus, que é a criação. Diante dessas reflexões, os meios de análise do Criador se dilatam e, com visão ampliada, novos horizontes se descortinam. Outros campos de pesquisa se abrem à nossa frente, fornecendo-nos ferramentas novas e possibilidades de investigação mais abrangentes, bem como métodos de compreensão e de aplicação prática, uma vez que também somos um universo em miniatura, à imagem e semelhança do Cristo, partes integrantes da consciência cósmica. Salvador Gentili nos brinda com uma noção aproximada do que seria o macrocorpo de Deus. Tudo forma o que poderíamos, de certa forma, palidamente chamar o corpo de Deus, de modo que ele, olhando para o seu corpo, vê-lo-ia como um corpo íntegro, do mesmo modo que vemos o nosso próprio corpo físico, que arrasta consigo trilhões de células vivas e diferenciadas, formando raças distintas e exercendo diversas funções. Deus é a fonte primeira de toda a vida e estamos todos mergulhados nele, que mantém a coesão, a harmonia e a vida efetiva de todos os astros que compõem o universo infinito. Embora a concepção de Salvador Gentili tenha ampliado a nossa microvisão, André Luiz desvenda-nos as entranhas desse imenso oceano-organismo cósmico com informações valiosas para a compreensão mais detalhada da intimidade do eterno arquiteto. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis e mundos e seres como peixes no oceano. Os arcanjos, que são agentes da criação excelsa sobre os desígnios do Todo Misericordioso, extraem desse hálito espiritual celeiros de energia, como que constroem os sistemas das imensidades. Essas inteligências gloriosas formam o plasma divino e convertem-nos em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis predeterminadas segundo as quais as moradias perduram por milênios e milênios, mas se desgastam e se transformam, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Essa é a renovação constante da matéria. O espaço e o tempo oferecem campos gigantescos para o progresso do espírito. Pensemos na engenharia celeste, que equilibrada rotação e massa, harmonizando a energia e movimento, mantendo desse modo na vastidão sideral magnificentes florestas de estrelas, transportando consigo planetas em trajetos ordenados em órbitas precisas. Há milhões de moradas nas mais diversas dimensões e feitios, criadas há muito ou recém-organizadas em uma vida de instalações, nas quais a experiência unem-se vitoriosas. Estamos em Deus, sendo assim também somos deuses de um universo em miniatura, em constante transformação. Lê-se nas palavras de André Luiz que as suas macrocriações igualmente passam por 3 processos. Quando avançamos no conceito de matéria, à luz dos estudos espíritas contextualizados, evidencia-se a materialidade em Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a onda se fez partícula. O amor substância se materializa, sua mutabilidade se revela nas transformações incessantes de tudo que existe, constituído por essa partícula, isto é, o que é tangível, ponderável em movimentos incessantes, se transmuta em onda e se sutiliza. A energia física se torna psíquica. Em outras palavras, a força imanente em Deus se faz matéria por meio da exteriorização do seu pensamento, e a matéria se metamorfoseia, retornando ao estado original como consciência. A materialidade, portanto, é um estado consciencial da expressão da força suprema e a mutabilidade, é o processo por meio do qual a unidade se torna variedade. A variedade recompõe a unidade, tal é a lei, já que nele nos movemos. Tornando o palpável a exemplificação, vemos a nossa essência de nossa consciência tornar-se tangível quando se expressa por meio do pensamento. A essência se torna substância no terreno da mente, do perispírito e do corpo físico. O pensamento exteriorizado coagula-se no mundo das formas, transmutando-se nas diversas experiências, enriquece-se e retorna ao estado original. No dinamismo dos corpos tangíveis, a substância psicofísica se torna espiritual, consciência.
Allan Kardec anotara na questão 144 do Livro dos Espíritos: o que se deve entender por alma do mundo, o princípio universal da vida e da inteligência de onde nascem as individualidades. A palavra mundo foi usada na época para definir o todo. Encontramos na questão mencionada que a alma da Terra é formada por um conjunto de espíritos devotados ao bem. Eles são os representantes de Deus no globo, ou seja, essa consciência coesa, falange, composta pelos guias da humanidade, conduz os destinos da orbe terrestre. Vide as questões lá 150, 51 e 52, Livro dos Espíritos. Imprescindível, portanto, perguntarmos-nos qual seria o nosso papel e a nossa função como individualidades integrantes desse todo. E nesse contexto, o que significaria a morte do homem velho que se transformará no novo ser? Torna-se evidente que, além das dimensões, universos e galáxias já citados, existem outras subdivisões, outros organismos menores, Cristos em plano menor, conduzindo-nos em seu corpo ao campo vibracional rumo ao imensurável. Deve-se compreender Cristo como a consciência diretora, da qual Jesus é um fragmento, assim como a personalidade que ora animamos constitui um fragmento da consciência dos espíritos que integramos. Ramates e Chico Xavier esclarecem. Jesus não é o Cristo, mas a consciência angélica mais capacitada para recepcionar e cumprir a sua vontade em cada plano descendente do reino angélico até a terra. Em sua missão sublime, Jesus foi a janela viva, aberta para o mundo material, recebendo do Cristo as sugestões e inspirações elevadas para atender à salvação das almas em educação na crosta terráquea. Do que posso pessoalmente compreender, dos ensinamentos dos espíritos amigos, consideramos Jesus Cristo como sendo o espírito de evolução suprema, em confronto com a nossa evolução, chamados terrícolas que somos nós outros. Não o Senhor do Sistema Solar, com todo o respeito que temos à personalidade sublime de Jesus, mas consideramo-lo como supremo orientador na evolução moral do planeta. Acho formidável o que o professor Herculano Pires disse. Quero dizer que Jesus seria o demiurgo da Terra, e o demiurgo do Sistema Solar será então um demiurgo da mais alta potência construtora. Para maiores esclarecimentos relativamente a essas consciências diretoras, vide os capítulos na íntegra. Embora um conjunto de espíritos luminares constitua a alma da Terra, mais poderosa que essa comunidade é a consciência diretora do planeta. Miramês coloca o Cristo como logos planetário, essa comunidade e os seus subordinados, que são seus ministros, como fez Chico Xavier na obra Na Era dos Espíritos. Podemos dizer que Cristo é a alma do mundo, pois sendo o diretor do planeta, ele o usa como corpo ciclópico, onde milhões de almas trabalham em todas as direções, como sendo uma grande escola de Deus para a preparação dos espíritos em ascensão, onde o progresso é uma força do próprio Criador. A nossa responsabilidade aumenta a cada instante de acordo com o conhecimento adquirido e discernimento manifestado. Eles são fecundados ininterruptamente pela mente poderosa da consciência diretora que nos conduz, induzindo-nos ao autoaperfeiçoamento e à autoiluminação. Miramês dilata o entendimento da questão 144 dos Livros dos Espíritos relativamente à consciência diretora do planeta ao afirmar que a alma é o mundo de Cristo que nos condiciona. Que a alma-mundo é o Cristo que nos acondiciona. Ele se referia ao planeta Terra e aos bilhões de almas neles existentes sob a égide de Jesus, o Cristo. A vida na Terra ou em qualquer lugar do universo é a oportunidade ímpar de crescimento individual e coletivo para o qual é imprescindível assumir novas responsabilidades, visando a evolução também individual e coletiva para a harmonia do todo. Postergar a realização das experiências necessárias significa transferir para o mundo o encontro com a felicidade em condições que serão possivelmente mais difíceis do que as atuais. Jesus Cristo é o diretor da Terra. Com ele trabalham legiões infindáveis de espíritos até que eles se encontram inconscientes do estado em que vivem. Daí pode-se deduzir os fenômenos dos que se processam em todos os departamentos da natureza, desde a massa de neutrinos aos grandes acúmulos dos mundos. Tudo faz parte da imensa sinfonia sobre o camartelo divino. A assistência é dada a cada um segundo o esforço pessoal e a consciência da tarefa que lhe cabe realizar, pois um Deus onipotente, onipresente e onisciente não violenta consciências. A natureza nos convida a alcançar com segurança, tornando-nos conscientes do que nos cabe realizar. Por isso não nos obriga, convida-nos. Não nos pede permissão, porém determina que seja feito o melhor para o bem de todos. O brasão cósmico é o eterno bem. Não espera por nós, realiza o essencial da melhor forma. Não nos condena, não nos responsabiliza-nos, não nos pune, instrui-nos, não nos odeia, ama-nos incondicionalmente.
Em se tratando da vegetação do planeta Terra, existe um espírito encarregado, altamente consciente dos seus deveres, que responde sobre esse departamento, onde tem operações complicadas sob seu comando. Sob sua regência encontram-se falanges e falanges de espíritos espalhados por toda a Terra, operando sobre suas benéficas ordens. Assim ocorrem todas as outras divisões. Eis aí a alma das matas, que assiste e vigia tudo o que passa através dos operários do bem. Assim também, com relação à medicina, à psicologia, ao direito, à sociologia, à política e mesmo à religião. Cada divisão dessas tem um espírito que a dirige e sustenta, usando os intermináveis agrupamentos de outros espíritos preparados para tal evento. Existem ainda inumeráveis escolas no mundo espiritual para a preparação das entidades que se dispõem a trabalhar para o progresso das coisas e de si mesmas. Deus não esquece de nenhum detalhe em toda a extensão de sua obra. Nada ocorre sem a supervisão minuciosa ou onipresença, sem total consciência de cada situação. Onisciência. Distribui as tarefas segundo o estágio e a capacidade de cada um, permanecendo na gestão de tudo. Onipotência. Como consequência suprema, manifesta-se e realiza sua gigantesca obra através dos seus emissários, conscientes ou não, pois tudo está em tudo e se aperfeiçoa eternamente. Os mares são divididos assim como a terra e o ar, as plantas e os animais. Em cada divisão há um plano de assistência infalível por ordem divina. Nos oceanos, desde o protozoário à baleia, não falta a proteção dos espíritos encarregados nesse labor de Deus. As montanhas, campinas, lavouras, cerrados, matas, horticultura, floricultura e pecuária, tudo recebe as bênçãos de Deus através dos espíritos adestrados nesses mesmos campos de operação. O ar e o fogo tem suas falanges que os orientam. As chuvas, as tempestades, os tufões, os furacões, que aparentemente são destruidores, limpam a natureza carregada de magnetismo inferior, plasmado na atmosfera pelo próprio homem que descuidou da higiene mental. Queremos que todos saibam que os espíritos assistem em todos os lugares muito mais do que se pensa, mas nunca fazem o que o homem tem que fazer por si mesmo. A cada um de nós, encarnado ou desencarnado, foi reservado um dever, e só a nós compete realizá-lo para o nosso benefício, para a felicidade de todos. Do vírus ao homem e do vírus ao homem e desse ao anjo, na escrita de Deus nada fica esquecido. Miramês, para discorrer sobre os espíritos que assistem aos vários aspectos da natureza, cita a questão 560 do Livro dos Espíritos. Todos temos que habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente o que se efetua em todos os pontos do universo, orientando os estudiosos do assunto a esmiuçar esse processo para melhor compreendê-lo. Os elementos cuja existência se patenteiam no reino subhumano, em verdade se revelam desde antes da matéria mental, que se origina na energia universal, uma vez que o espírito se manifesta como fascículo de luz em suas primeiras experiências, após destacar-se do psiquismo divino. A luz é um prodígio da natureza, é viva na sua expressão mais simples. Essas luzes dos céus são entidades vivas na natureza. Todos os elementos conhecidos e aqueles outros ainda não catalogados na química tradicional se constituem na base da luz. Os princípios inteligentes, unindo-se em dois ou mais para a formação de estrutura base de energia universal, geram as primeiras consciências elementais e suas respectivas manifestações. Em outras palavras, onde houver dois ou mais desses elementos, surgem os primeiros seres ou consequências elementais a serviço do micro ou da macrocriação. Miramês assinala, por esse motivo, que o espírito, o princípio inteligente, começou como fluido, no exercício de suas experiências mais remotas. Em O Livro dos Espíritos, na questão 29, fundamenta-se muito bem a ideia de que a matéria-prima de que deu origem ao princípio inteligente compõe ou forma base do fluido universal. Concebemo-lo de fonte geratriz em Deus, como um agente intermediário, com a ajuda do qual, sobre a qual atua o espírito. Antes de sua individualização, trabalhando na matéria primitiva, o psiquismo divino, uma vez que acreditamos que nada sai de Deus e vai para algum lugar, tudo existe nele. Assim, o átomo primitivo percorre todo o trajeto da sua evolução, individualização e individuação. Nesse percurso, vai se unindo a outros até atingir a angelitude que todos estamos fadados. O espírito pode e deve libertar-se de tudo que o circunda. No entanto, do Criador ele é e será sempre dependente para a sua eternidade. Tudo que se move na criação tem como impulso o pensamento criador, tudo nasce dos impulsos mentais de Deus, se assim podemos falar. Seres humanos já percebem a formação de seus pensamentos, o pensamento de Deus. Ele, de certa forma, faz parte das nossas ideias, porém existem intervalos na faixa dos pensamentos em que o Senhor faculta aos nossos sentimentos espirituais da liberdade de expressão.
Como parte integrante, consciente e responsável desse ser cósmico, ele nos convida a realizar da melhor forma possível a tarefa que nos compete, fazendo como o mínimo que já compreendemos. Se agirmos certamente, a felicidade será nosso quinhão, refletindo sentimentos, palavras e atitudes, trazendo de volta os frutos de nossa semeadura. Os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22. Todas as peças importantes para o funcionamento do organismo universal. Ninguém ou nenhum trabalho seja desprezado. Já nos foi dito que nenhum fio de cabelo cai da cabeça sem que todo sábio tenha dele o conhecimento certo e filosófico. Asseverou que não se pode ferir alguma grama no campo sem afetar a estrela mais distante. A expressão somos pequenos deve ser mais bem avaliada, porque se não houvesse grão de areia, não haveriam montanhas, e assim será exerado no primeiro capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo. Hamed, ampliando-se a esse pensamento, elucida. Cada indivíduo é um microcosmo, parcialmente ciente de si mesmo, um complexo de forças inconscientes a serem ainda descobertas. Hermínio C. de Miranda, reportando-se ao raciocínio de Anne Besant, complementa. O ser humano é o microcosmos. O ser humano é o microcosmos do universo. E seu corpo serve de campo evolutivo para miríades de consciências menos evoluídas que ele. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade, afirmavam os sábios do santuário de Delfos na Grécia Antiga. Conhecer a verdade, ela vos libertará, também asseverou Jesus. Não apenas a verdade da informação, mas, sobretudo, a verdade. Transformação é a que liberta e promove a consciência para o nível desperto, uma vez que nível de conhecimento e nível de consciência são patamares, via de regra, nem sempre sintonizados. A verdade e consciência é o resultado da experiência com Deus. Mais do que saber, o sentir e o viver é o que dilata a compreensão para o encontro com o Cristo interior. A compreensão de que fazemos parte das individualidades maiores e acondicionamos outras menores abre-nos o horizonte para tudo o que se encandeia na natureza da substância primordial, o infinito. Se pela estrada caminhamos em estrada de nos tornarmos, ou seja, estamos dentro de alguém e alguém está dentro de nós. De criaturas promovemos o universo hospedeiro, de vítimas em abundância, assumindo os estados de cogeradores e mantenedores, de um micro-universo a caminho da integração com a munificência cósmica. Assim, à medida em que avançamos no conhecimento profundo dos mecanismos da vida, somos convocados pela consciência desperta a assumir e gerir novas múltiplas funções de seres divinos. Compreendemos que esse processo, como liberação da condição primitiva de criaturas que não sabem o que fazem para espíritos que contribuem para a harmonia do universo. Liberdade, no sentido crístico, significa assumir as responsabilidades pelas ovelhas do nosso aprisco. Cada individualidade é composta de individualidades menores, que são agregados de individualidades ainda menores até o infinito negativo. Por sua vez, ela é o elemento constitutivo das individualidades maiores, aos quais são de outras ainda maiores até o infinito positivo. Cada organismo é composto de organismos menores e é componente de maiores. Se tudo é parte e cópia de tudo, a menor atitude de um ser em suas metamorfoses, no processo de autoconstituição, ou nas experiências ou no cenário em que atua, consciente ou não dessa realidade, influenciará o conjunto e será influenciada por ele. Dessa forma, o ser atrairá individualidades menores para o seu universo e será atraído na direção de outros universos da mesma frequência de acordo com a lei da ação e reação ante as escolhas que determinam a sintonia vibracional. Ressaltamos que a luz de Deus e as consciências elementais presentes nos fluidos mais sutis que geram a matéria mental determinante estão sempre em busca de parceiros que integrem em sua contínua expansão. O elemento primitivo pulsa na dimensão espiritual do espírito como fluido sutil do grifo nosso. Essa luz de Deus, que teve no seu começo como fluido divino, que semeado no corpo métrico dos mares por mãos angélicas sob o comando do nosso Senhor Jesus Cristo, passou a crescer igualmente, mudando de formas, mudando de posições e de ambientes. Ai, faltou só isso aqui, galera. Vamos terminar? Nada nele para. Observamos os protozoários e os próprios mundos
Tudo se move, tudo cresce para o seu Criador em busca de unidade, não necessário ir muito longe para compreender a dinâmica do Criador. Basta analisar os próprios pensamentos e verificar que eles são ativos na atividade da vida. A cada pensamento emitido, os novos parceiros agregam-se ao nosso universo e, simultaneamente, outros emigram para universos afins, ocorrendo assim a expansão das consciências que caminham dentro da mesma frequência na mesma direção. Leon Denis nos esclarece quanto às leis da atração e de repulsão dentro deste cenário, que estamos construídos como partes integrantes da consciência suprema. As vibrações dos nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas, atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. A lei suprema é o bem eterno. O renovar em sentido uniforme é pensar, sentir, falar e agir na mesma frequência harmônica, atraindo ou repulsando elementos em todas as direções do cosmos por meio do processo de individualização do ser. Se pensar, imaginar e visualizar significa criar, somos convidados a seguir o conselho de André Luiz e começando por pensar no pensar, sem esquecer as advertências de Emmanuel. O pensamento é nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo é muito importante que nós não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera e constringe, alarga, assimila e desassimila a íntegra, pulveriza e recompõe a matéria em todas as dimensões. Nossa vida será sempre o resultado daquilo que estivermos frequentemente pensando e expressando. Em razão disso, a base de qualquer atitude construtiva e corretiva de nossa destinação virá essencialmente da mudança de nossos pensamentos e ações, da coerência entre ambos. Imaginemos a nossa existência tal qual como gostaríamos que ela fosse ou se tornasse. Procuremos manter um comportamento que vise o bem coletivo e a vida se converterá em fonte de bênçãos de todos os matizes. Trabalhando as ideias nessa frequência promissora, observaremos que o tempo nos trará de volta resultados mais sublimes, centuplicadamente enriquecidos, conforme os esforços bem direcionados e os valores empenhados. Todos nós temos o mesmo ponto de partida e a mesma destinação. Somos professores e alunos, mestres e discípulos simultaneamente. Obedecemos e comandamos o tempo todo. Aperfeiçoamos e somos aperfeiçoados interminantemente. Não há inércia na criação. Tudo é submetido ao dinamismo incessante e ascendente do eterno aprendizado. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo de perfeição com todos os esforços pessoais, que todos, sendo os filhos do mesmo Pai, são objetos de igual solicitude, que nenhum é mais favorecido ou melhor dotado que os outros e nem dispensado do seu trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. É inegável essa interdependência da condição fundamental para que haja evolução, na qual todas as coisas são solidárias, pois todos somos irmãos e fazemos parte de um único Deus. Por essas razões, consideramos o conteúdo da questão 560 do Livro dos Espíritos, a codificação, é um convite para repensarmos e nos renovarmos a nossa esteira de ação e de pensamentos. Compete-nos conhecer e aprender a presidir todas as manifestações de vida a nós confiadas e em toda a extensão do cosmos. Essas experiências serão essenciais para o nosso crescimento e de todos aqueles que caminham conosco, pois é auxiliando que somos auxiliados. Se não tiverdes responsabilidades, não avançareis no caminho que deve conduzir a Deus. 501 do Livro dos Espíritos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favorecer a ninguém. Os que se retardam não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter mérito de seus atos como tem sua responsabilidade. Questão 199 do Livro dos Espíritos. Cumpre-nos aspirar uma única condição, a de humilde trabalhador que realiza o que lhe compete, faz em relação aos seus semelhantes tudo o que anela para si mesmo, ou seja, crescer e contribuir com a máxima disposição, vivenciando o crescimento de todos os seres simultaneamente. Recapitulando o nosso trajeto, um dia fomos psiquismo divino, princípios inteligentes, consciências elementais, matéria elementar e energia universal, fluidos, matéria mental, princípios vitais, fluido vital, matéria inerte, energia vital, matéria psi, etc. No princípio, fomos parte integrante da matéria primordial, depois animamos a mesma. Isso é, ontem integrávamos a matéria que serviu de base para a construção dos veículos de manifestação dos seres mais experientes.
Hoje, manifestamos-nos através desses veículos construídos a partir da união de um número incontável de seres à variada ordem. Como personalidades encarnadas, existimos e nos movimentamos dentro de um ser multifacetado, o Espírito, que é Deus. Urge conduzir a nossa consciência à parte integrante desse conjunto ao despertar visando a unificação de seus eus. A personalidade e o Espírito, assim procedendo, tornar-nos-emos raios conscientes da eterna sabedoria. A síntese apresentada, se bem compreendida, seria suficiente para nos induzir a uma profunda e essencial mudança de conduta ante as realizações da criação em Deus, principalmente em relação à nossa microcriação. Poderia conduzir-nos à harmonia que deve imperar entre os elementos de nossa própria consciência, levando-nos à completa integração da munificência cósmica, a ponto de nos identificarmos como Pietro Baldi ao orar. Adoro-te, supremo princípio de todo, e todo o teu revestimento de matéria em tua manifestação de energia, no exaurível renovar-se das formas sempre novas e sempre belas. Eu te adoro, conceito sempre novo, bom e belo, inesgotável lei animadora do universo. Adoro-te, grande todo, ilimitado além de todos os limites do meu ser. No próximo capítulo, ensinaremos o trajeto do espírito e as suas metamorfoses, desde o estágio embrionário do princípio inteligente até o espírito individualizado, buscando a compreensão da nossa origem, da natureza e destinação. Veremos que no 611 do Livro dos Espíritos, a resposta que tem é: duas coisas podem ter a mesma origem e não se parecerem em nada mais tarde. Quem reconheceria uma árvore, suas folhas e flores e frutos, no germe sem forma contido da semente de onde saiu? Por hoje é só. Tchau!